Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Deus e o nosso Salvador Cristo Jesus. Nós estamos reunidos nesta noite com os nossos irmãos do Instituto Reformado de São Paulo, com os nossos irmãos professores Augusto Nicodemos, Felipe Fontes, já vou daqui a pouquinho apresentá-los melhor, e com todos os nossos irmãos aí do Brasil e do mundo, né, que nos acompanham pelas várias lives que estão funcionando neste mesmo momento, sendo transmitidas por vários canais, né? Canais da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, pelo canal também do Reverendo Augusto Nicodemos, Facebook e por aí vai. Bem-vindos a todos, esse é o momento de reflexão, é a nossa quinta reformada, né? As quintas-feiras em que o Instituto Reformado promove a quinta reformada, onde nós sempre estamos aqui, especialmente eu e o Dr. Augustus, conversando sobre os mais variados assuntos teológicos. E nessa noite nós temos um convidado especial, né, que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Por enquanto, deixa eu ver se os meus companheiros aqui de Quinta Reformada estão presentes. Reverendo Augustus está conosco, vamos ver se o seu microfone está ativado. Já ativei. Alô, boa noite, Leandro. Graças a Deus, tudo bem. E também conosco o Felipe Fontes, está conosco, Felipe? Estou por aqui, Leandro, alegria falar contigo mais uma vez e com o Dr. Augustus também. Boa noite, Felipe, bom te ver. Valeu, chefe, boa noite. Muito bem, como eu já disse, né, tanto o Augustus quanto o Felipe são colegas, são pastores, os dois pastores presbiterianos, todo mundo sabe, são professores também junto comigo aqui no Instituto Reformado de São Paulo, dão algumas disciplinas. Augustus leciona um curso completo de Teologia Reformada e também somos professores no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que fica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde nós temos cursos de pós-graduação, oferecemos lá cursos de pós-graduação em teologia, em várias áreas, né? Se você está interessado em fazer uma pós-graduação em teologia, se você já tem uma graduação em qualquer área, você pode entrar no nosso site, no site do CPAJ, é só você procurar no Google cpaj.mackenzie, ele já te leva diretamente para o site, onde você vai ter informações de sobra aí sobre esse aspecto. Muito bem. Mais uma vez, queremos agradecer a todos que estão conosco. Nessa noite, eu já até informei os nossos alunos aqui do Instituto que nós vamos ter as perguntas, né, escritas, porque nós estamos com 3 professores e nós todos os 3 falamos muito. Então, para termos mais tempo, até inclusive para podermos falar sobre esse assunto extremamente polêmico, né, que é o assunto sobre a desobediência civil, então nós vamos dar mais tempo aos professores para poderem falar. Mas os alunos podem perguntar aqui e já podem começar agora no nosso bate-papo aqui dentro do Zoom, né? E você que nos acompanha pelas lives, e são muitas pessoas que sempre nos acompanham, não sei se você sabe, né, mas nós temos esse curso, ou esses cursos do Instituto Reformado, que são cursos como se fosse um instituto bíblico, né? É um instituto bíblico, mas 100% online, né? E nós temos 4 áreas específicas para estudar teologia. Daqui a pouco mais eu vou falar sobre isso tudo. Nós vamos introduzir o nosso ponto, o nosso assunto nessa noite. Então, desobediência civil, né? Quando, como, se podemos, de fato, desobedecer às autoridades civis. Ao longo do dia, eu estava até lendo alguns comentários de pessoas que estavam olhando, né, para as propagandas aí desse momento que nós teríamos, e muita gente até dizendo coisas assim, isso não é assunto para teólogo discutir, isso não é assunto para cristão, assim, tem que ser para pessoas que têm experiência em política. Vocês são políticos? Claro que não, né? Nós somos pastores, nós estudamos a Bíblia. Agora, veja bem, se você que é cristão não está interessado no que a Bíblia tem a dizer, né, sobre esse ponto, então alguma coisa está errada, né, com você, né? Se você acha que para isso nós vamos precisar encontrar recursos, explicações em outras esferas, em outras áreas, como se nós pudéssemos separar a nossa vida, uma parte, né, religiosa, uma parte eclesiástica e a outra parte secular, então você está vivendo uma esquizofrenia, né?
emocional, intelectual e cognitiva. Então, nós entendemos que o cristão verdadeiro, ele assume que a Bíblia é a sua regra de fé e prática para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, não apenas para algumas. Então, nós precisamos, de fato, saber o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. E o nosso objetivo, os nossos objetivos, sempre aqui nas Quintas Reformadas, são estudar, averiguar o que a Bíblia tem a nos dizer, o que a teologia bíblica tem a nos falar sobre todos esses assuntos variados. E não pode ser diferente quando falamos de política, quando falamos de assuntos da sociedade em geral, porque, para nós, cristãos, a Bíblia é a regra de fé e prática. Os irmãos aí, professores, Augustus e Felipe, o que vocês falam sobre isso e acrescentar? Sem dúvida, Leandro. Eu acho muito estranho, né, que as pessoas, que alguém tenha comentado que não compete a pastores, teólogos, ou discutir sobre essa questão de desobediência ao Estado, como se os cristãos não pudessem ter uma participação ou uma opinião num assunto tão importante, né? Isso reflete a tendência da época de querer expulsar da arena pública qualquer manifestação ou reflexão que tenha como fundamento a religião ou a crença das pessoas, não é? Particularmente do cristianismo. E os cristãos têm uma longa tradição de se relacionarem com o Estado, desde a relação igreja-Estado que havia no Antigo Testamento, depois a separação disso da igreja cristã, quando vivia nos tempos do Império, depois o retorno da relação igreja-Estado com Constantino, depois, na Reforma Protestante, a separação, outra vez, defendida por linhas da Reforma Protestante, o surgimento do Estado laico, o surgimento da separação entre igreja e Estado, a cristandade sempre acompanhou isso aí. E, na verdade, quem tem mesmo condições de falar é quem conhece a história da relação da igreja e do Estado e que tem convicções religiosas e que embasam um pronunciamento que não seja enviesado, né, e totalmente laicista, como esse tipo de opinião que foi dada aí, né, foi uma opinião muito infeliz. É verdade. É isso, Felipe. Eu diria que a Escritura está repleta de afirmações de natureza política, quer gostemos, quer não gostemos disso. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, depois de ressuscitado, disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se isso não é uma afirmação de natureza política, eu não sei se eu estou lendo a Bíblia de maneira correta. Quando Paulo escreveu aos Colossenses e falou sobre a supremacia de Jesus Cristo, foi exatamente a supremacia sobre as autoridades constituídas que ele enfatizou. E às vezes a gente lê Colossenses capítulo 1 e vê Paulo falando que nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, e a gente imagina que Paulo está falando aqui apenas de autoridades do mundo espiritual, e ele faz questão de dizer as visíveis e as invisíveis, ou seja, eu estou falando de todas as autoridades, absolutamente todas. Então, a Escritura está repleta de afirmações de natureza política e nós precisamos olhar para ela como a nossa regra de fé e prática também nesta área da nossa existência. Muito bem, excelente. Vamos lá. Bom, o nosso texto fundamental, vou ler aqui, aliás, vou projetar, né, para que os irmãos que nos acompanham aí possam também dar uma olhada nessa passagem, é Romanos 13. Então, nós vamos dar uma lida aqui e, em seguida, vamos discutir um pouco sobre esta passagem, antes de entrar nas perguntas, nas discussões específicas. Então, assim diz a palavra de Deus, Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Aí está a passagem, né? Há outras, evidentemente, na Escritura, com a mesma ênfase ou com ênfases similares, mas aqui está a passagem mais completa nesse sentido, um destaque que eu já estou fazendo aqui. Note a expressão do versículo 6, né? Ministros de Deus. Em geral, nós chamamos esses de os pastores. Né? Os pastores são os ministros. Interessantemente aqui, né? E inclusive a expressão grega é leitorgos, né? Aqueles que dirigem a liturgia, podíamos dizer assim, né? Os ministros de Deus são também as autoridades civis, as autoridades, os magistrados. Muito bem, Reverendo Augustus, pode nos introduzir essa passagem? É importante lembrar, Leandro e colegas, Felipe e outros que estão assistindo, o contexto em que Paulo escreveu isso aí. Quando ele escreveu isso aí, a autoridade era Nero. Bonzinho, pior, né? Um dos mais cruéis imperadores da longa lista de imperadores do Império Romano aí, do período antes de Cristo até século IV, mais ou menos, né? Conhecido pela sua brutalidade, violência, foi a primeira perseguição contra os cristãos, a primeira perseguição oficial do Império Romano foi promovida por Nero. E Paulo, ao escrever a carta aos romanos que moravam na capital do Império, ali onde Nero morava, ele fala da necessidade de reconhecer não a pessoa, mas o cargo que aquele homem ocupava. Reconhecer a autoridade de uma pessoa que está instalada numa função de autoridade não significa aprovar a sua pessoa, mas significa reconhecer que ela está numa posição de autoridade. Talvez Paulo escreveu essa passagem exatamente porque era muito difícil, primeiro, para os judeus cristãos acatarem a autoridade de Roma, uma vez que os judeus sempre quiseram a autonomia de volta, né, que foi perdida desde o cativeiro, e depois foram subservientes dos babilônicos, primeiro dos assírios, depois dos babilônicos, depois dos medos e persas, depois dos gregos e agora pelos romanos. Então era muito difícil para eles reconhecer isso aí. E para os cristãos também, uma vez que o imperador se chamava de Kyrios, Senhor, que era um título que os cristãos reservavam somente para Jesus Cristo. Então, talvez por conta disso, foi necessário que Paulo escrevesse essa passagem tão importante em que ele lembra que as autoridades, elas são ministros de Deus, elas são colocadas por Deus para promover o bem comum, punir os malfeitores e assim permitir que a sociedade funcione, é claro, se elas cumprirem a sua função adequadamente. É uma passagem que é crucial para o debate desse assunto aí. Pois é, sem dúvida, e uma passagem bastante mal compreendida. Vamos dizer que, se fosse no Brasil, estaria escrevendo para a Igreja de Brasília, é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Se estivesse nos Estados Unidos, está escrevendo para a Igreja de Washington, né? Onde está a Casa Branca, algo mais ou menos assim, ou seja, para aquelas pessoas que estavam ali debaixo das barbas, né? Do poder, né? Reverendo Felipe, a sua área, né, é filosofia e teologia, né? O irmão tem formação nessa área, tem estudos e livros, inclusive, sobre isso. Essa passagem, né, ela, no seu entendimento, ela nos traz uma situação em que a desobediência à autoridade ela é totalmente proibida, ou você vê aqui, nessa passagem, algo distinto, algo diferente, ou seja, ela não está proibindo 100%, ela está proibindo algum tipo de desobediência. Como é que você vê essa passagem? Excelente. Leandro, quando a gente olha principalmente para o verso de número 2,
a sensação que a gente tem é exatamente essa que você acabou de mencionar, não é? Porque o verso de número 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, alguém pode olhar para o verso 2 de Romanos capítulo 13 e dizer que todo e qualquer tipo de resistência civil, todo e qualquer tipo de desobediência civil é proibida pela Escritura Sagrada. Eu acho que o grande desafio para entendermos bem esta passagem, e eu já vou antecipar aqui que eu entendo que não é esse o ensino desta passagem, ela não está ensinando que todo e qualquer tipo de desobediência ou de resistência seja necessariamente pecaminosa. Eu acho que o segredo para isso é nos lembrarmos de duas coisas. Primeiro, o que Paulo está fazendo aqui é estabelecer um princípio, ou seja, ele está mostrando que existe um princípio de autoridade, que é, na verdade, um princípio criacional. Deus estabeleceu esse princípio quando criou a humanidade, em Gênesis capítulo 1, e deu ao homem o domínio, o governo sobre a realidade criada. Depois, esse princípio vai ser normativamente repetido nos 10 mandamentos, na lei, sobretudo no 5º mandamento, quando a gente tem o princípio de honrar pai e mãe. E os estudiosos reformados, de modo geral, interpretam pai e mãe lá no mandamento não como uma referência exclusiva aos genitores, mas também simbolicamente como uma referência às autoridades de uma forma geral. Então, o que Paulo está fazendo aqui é reverberar um princípio que é o princípio de autoridade. Em geral, quando a gente olha para essa observação de que toda autoridade ela procede de Deus, nós percebemos imediatamente a implicação disso para nós, que é a necessidade de obediência às autoridades. E é isso mesmo, a visão cristã a respeito da relação mais direta do cristão com as autoridades é este: nós devemos ser submissos às autoridades superiores, porque elas procedem de Deus. Mas a procedência divina das autoridades não tem implicação apenas para nós que obedecemos. Tem implicação também para as autoridades que devem exercer o seu ministério em acordo com a lei divina. Então, o ponto aqui é, Paulo está dizendo, quando tudo está funcionando de maneira adequada, ou seja, as autoridades estão exercendo a sua função, requerendo de nós aquilo que está em acordo com a vontade de Deus, o padrão da atitude cristã é uma atitude de sujeição e de obediência. Mas pode acontecer ocasiões em que autoridades se tornam ilegítimas, exatamente por não exercerem o seu ministério em conformidade com a vontade revelada de Deus. E, nesse caso, eu creio que não é apenas um direito do cristão resistir ao Estado ou desobedecer às autoridades civis, mas é um dever quando o Estado exerce a sua autoridade de maneira tirânica, estendendo os seus braços para esferas que Deus não colocou debaixo da sua atuação, quando ele trata a justiça como injustiça, a injustiça como justiça, inverte os valores. Então, a desobediência ou a resistência não é apenas uma questão de direito, é uma questão de dever, de obediência àquele que está acima de toda a autoridade, que é o Senhor. Certo, é interessante, uma opinião bem desafiadora, né? Eu até volto com o Augusto daqui a pouco, mas veja só, no caso, né, Nero, outra vez, Paulo está escrevendo esse capítulo 13 no contexto em que Nero é o imperador romano, ele morreu no ano 64, né, do primeiro século, e Nero, terrivelmente ímpio, né, cruel, com suas megalomaníacas absurdas. E nós, por exemplo, nós não vemos nenhuma ordem, nenhuma orientação, né, para que os cristãos fizessem qualquer coisa nesse sentido, né? Paulo escreve esse texto e diz:
Tem que estar sujeito à autoridade, tem que sofrer a perseguição, tem que pagar o imposto, mesmo sabendo que esse imposto vai lá para os cofres, não vai voltar em saneamento básico, não vai voltar em segurança, não vai voltar em nada disso, porque não voltava mesmo, né? E ficava para as pessoas. Então, até onde, né? Até onde? Quando nós podemos começar a desobedecer? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, né? Quando nós podemos começar a desobedecer a autoridade? Augustus. Muito bem, só lembrando aí, Leandro, complementando o que você disse, Paulo não somente mandou que a gente obedecesse e que a gente pagasse o imposto, mas mandou que a gente respeitasse. A gente não vê em nenhum momento os cristãos xingando Nero, né? Cartaz, Nero é isso, Nero é aquilo, nada disso. Não, na verdade, Paulo uma vez xingou uma autoridade quando o sumo sacerdote, que por algum motivo Paulo não identificou como tal, mandou que batessem na boca de Paulo durante um processo, que Paulo xingou aquela pessoa e disse: Deus vai te retribuir, parede branqueada, né? E aí, quando ele soube que era uma autoridade, que era o sumo sacerdote, perdão, irmãos, eu não sabia que era de fato o sumo sacerdote. Então, havia esse respeito, né? Mesmo com as autoridades que estavam fora do padrão, ou eram autoridades que estavam fora do caminho de Deus. Sobre a desobediência, no caso dos desobediência civil, vai depender muito do tipo de governo em que os cristãos vivem. No caso dos primeiros cristãos que viviam no Império, eles não tinham a quem recorrer, não tinha absolutamente o que fazer. Então, eles restava desobedecer quando vinha uma ordem da parte do imperador ou de outra autoridade que conflitava diretamente com aquilo que eles tinham recebido da parte de Deus. O exemplo mais conhecido está no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Sinédrio, que era a autoridade local ali na Judéia, era uma autoridade limitada, mas tinha autoridade sobre a região, especialmente sobre os judeus, o Sinédrio proíbe os apóstolos de pregar em nome de Jesus. Então, essa era uma proibição que fere diretamente aquilo que o Senhor Jesus tinha mandado. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora vinha a autoridade civil e a autoridade religiosa, no caso, que também funcionava como autoridade civil, e queria proibir. Então, os cristãos entenderam aquilo como sendo uma ordem injusta, uma ordem que não procedia de Deus, e, portanto, eles desobedeceram. Claramente, eles disseram: vocês julguem se o que é mais justo, obedecer a vocês do que aos homens. E continuaram pregando o evangelho, desobedeceram a autoridade ali. Ali é um caso muito claro. No nosso caso, nós brasileiros, nós vivemos no Estado democrático de direito. Nós somos regidos por uma Constituição, não por um imperador, mas por uma Constituição. E nessa Constituição nos são asseguradas as liberdades civis fundamentais: direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de crença e liberdade de religião. Então, isso nos é garantido pela lei máxima do Estado brasileiro, é a liberdade de religião. Então, o momento de desobedecer é quando as autoridades que estão debaixo dessa lei, não estão acima, elas estão abaixo, elas violam, elas quebram esses princípios que nos garantem a liberdade, a prática da liberdade de religião. Então, quando eles fazem isso, então, primeiro, resta aos cristãos, antes de desobedecer, apelar para todas as instâncias que nos são também garantidas por lei, para que isso seja revisto. A gente pode entrar com mandato de segurança, a gente pode apelar para as outras instituições, e não sendo atendidos, em se tratando de uma clara violação dos princípios da liberdade civis fundamentais, particularmente no caso, aquilo que tange a liberdade de religião, aí sim está na hora de falar em desobediência. Mas deixe-me dar um exemplo do que é que nós podemos fazer agora. A Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte, nós entramos com algumas ADPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, para questionar decretos que foram baixados por governadores e prefeitos,
que suspenderam as atividades religiosas sem nenhuma ressalva, decretos que tinham até toque de recolher, sem explicação de uma duração ou de uma medida justificativa que privasse esse direito, a flexibilização de setores econômicos sem estabelecer nada para retorno das atividades religiosas. Houve um caso aqui no Nordeste em que o prefeito simplesmente confiscou o horário de uma rádio, o horário de religioso, né, de igrejas evangélicas, para usar para disseminação de medidas contra o coronavírus. Então, houve muita, está havendo, nesses decretos que têm sido baixados aí pelos municípios e pelos governos, existe muito descumprimento de preceito fundamental, de preceito legal. Não é? Então, nós estamos entrando junto ao Supremo Tribunal Federal para ver se essas medidas elas são revertidas e, pelo menos, para mostrar que nós não estamos ouvindo isso e passando por isso calados. Nós sabemos que há direitos que são garantidos pela Constituição brasileira. Então, antes de falar em desobediência civil, aqui no caso do Brasil e em outras democracias, nós temos que esgotar todas as instâncias. E uma vez verificada realmente que há má vontade, que há interesse mesmo em prejudicar a expressão religiosa, aí sim está na hora dos cristãos assumirem mesmo, né, não temerem o decreto do rei, como diz lá no livro de Êxodo, as parteiras não temeram o decreto do rei e fizeram o que deveria fazer, desobedeceram, como acontece na China, como acontece na Coreia do Norte, como acontece nos países muçulmanos, onde os cristãos são proibidos de se reunir, e eles fazem isso de qualquer maneira, sob risco de perder sua liberdade e sua segurança. Aqui no Brasil, por enquanto, a suspensão das atividades religiosas tem uma boa razão. Medidas sanitárias com o objetivo de impedir a disseminação do coronavírus. O quanto nós pudermos colaborar com as autoridades, nós faremos isso. Mas as autoridades precisam ter cautela para não implementar leis restritivas, absurdas, sem base nenhuma. Eu poderia enumerar aqui para vocês decretos de estados e municípios, estou com a lista aqui, que não tem critério nenhum. Às vezes, em cidades que estão coladas uma com a outra, numa pode abrir shopping e na outra não pode. Qual é o critério científico? Estão coladas uma na outra. Aqui mesmo em Pernambuco, Recife, Olinda está colado com Recife. Olinda abriu com 30% da capacidade todos os templos religiosos. Recife restringiu a 50 pessoas, se tiver menos de 1.000 membros, e depois de 1.000 membros para 300. Qual é o critério científico disso? Então, o crente pode discutir, ele pode argumentar, ele pode apelar, usar os recursos que a democracia de fato nos permite, com todo respeito, entendendo que é um momento difícil, que boa parte desses governantes eles não sabem realmente o que fazer. Não creio que todos são movidos aproveitando a oportunidade para atacar as igrejas, não creio nisso, mas que sempre vai haver gente que vai aproveitar disso para prejudicar o andamento das igrejas cristãs o máximo que puder. Desobediência civil só em última instância em Estado democrático de direito e por boas razões. Leandro, eu gostaria de dar uma palavra rápida aqui, depois desse arrazoado doutor Augusto, com o qual eu concordo plenamente. Acho que é isso mesmo, a questão da desobediência civil é o último caso para um cristão, e eu acho que a gente precisa estabelecer uma distinção muito importante entre desobediência civil e atitude revolucionária, proposta revolucionária. Isso que a gente muitas vezes vê como sendo defendido como um ato de desobediência civil é, na verdade, uma proposta e uma atitude revolucionária que não combina com a fé cristã em hipótese alguma, porque a atitude revolucionária ela é geralmente motivada por um espírito de rebeldia que tem como objetivo a substituição da ordem por uma outra ordem diferente e que tende a naturalizar a violência. Isso é muito comum de uma atitude, de uma proposta revolucionária. É muito diferente daquilo que nós chamamos de desobediência civil, que não naturaliza a violência, o uso da força, não é, como o ponto de partida, que objetiva não a mudança de uma ordem, né, a substituição de uma ordem, mas o restabelecimento de uma ordem que parece estar sendo, de alguma forma, perdida, e que aqui tem uma outra razão, uma outra questão importante,
que implica necessariamente a disposição de sofrer as consequências pela decisão. Ou seja, quando a gente joga pedra, quebra vidro e sai correndo, fugindo, isso não é desobediência civil. Isso é atitude revolucionária. Desobediência civil é dizer, olha, eu entendo que esse é um decreto ilegal, ele está indo contra a dignidade humana, o Estado está exacerbando nas suas funções, eu vou desobedecer isso e colho as consequências pela decisão da minha obediência. Então, é muito importante não confundir essas coisas, atitude ou proposta revolucionária com desobediência civil. Muito bom. Excelente. Excelente distinção. Reverendos, o reverendo Leandro está com problemas de conexões. Se Sim. os pastores puderem continuando, ele, assim que voltar a internet dele, ele retoma aqui. Tá certo. Eu estou aqui com o chat aberto do Zoom dos nossos alunos, né? E tem uma pergunta aqui. Eu vou fazendo assim, né, Felipe? Eu estou lendo aqui, eu vou ler uma pergunta, responder, você faz uma também, e assim a gente compartilha. Tem uma pergunta aqui da Sharon, ou da Sharon Silva. Ela diz assim: tenho duas perguntas. Pessoas que saem do crime e voltam para Cristo, o correto é pagar pelos seus crimes, se entregando às autoridades, confessando os seus crimes, incluindo assassinato, roubo, ou esquecer tudo e começar do zero? Essa é a primeira pergunta. Eu creio que a pessoa deve, uma vez que ela se converteu, ela deve se entregar às autoridades, confessar seus crimes e suportar as penalidades dos seus atos. O fato de que Deus perdoa o pecador não quer dizer que ele isenta o pecador de sofrer as consequências dos seus atos. Então, pede perdão, vai ser perdoado por Deus, mas se submete à lei do Estado, se submete àquilo que a legislação vai exigir de você. E a segunda pergunta que ela diz aqui, sobre ofertas entregues por traficantes, é correto os pastores aceitarem? Eu nunca me vi nessa situação que eu saiba, né? Se algum traficante levou alguma oferta para a nossa igreja, ele não se identificou como traficante. Eu creio que nós temos um caso lá no livro de Atos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele não quis aceitar aquela oferta que estava sendo trazida por Ananias e Safira, uma vez que era uma oferta fraudulenta. Né? Eles venderam a propriedade por um preço, trouxeram metade, queriam entregar para passar como se tivesse sido o valor total para parecer espiritual. Pedro descobriu isso por revelação de Deus e rejeitou completamente. E mais adiante também, quando Simão Mago oferece dinheiro para obter algumas vantagens. Então, a gente vê sempre esse escrúpulo, né? Esse cuidado da liderança da Igreja Apostólica com a origem das ofertas. Então, minha resposta seria na negativa. Né? Se a gente souber, a resposta seria não. Nós estaríamos colaborando com o crime, né? Lavando dinheiro, por assim dizer. A igreja não deveria fazer isso. Acho que eu estou de volta aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ainda bem, eu já estava nervoso aqui, tendo que produzir isso. Eu também já estava correndo atrás de pergunta aqui, rapaz, igual um doido. Alguma autoridade aí cortou a minha internet, eu acho, viu? Rapaz. Pois é, meus irmãos. Bom, se eu entendi até aqui, né, o que os irmãos falaram, nós temos um princípio fundamental que é antes obedecer a Deus do que aos homens. Esse foi o que os apóstolos falaram ao Sinédrio, como Augusto lembrou, quando eles disseram, não pode falar desse nome, não pode pregar sobre isso. Aí os apóstolos disseram, vocês que nos prendam, vocês que nos batam, façam o que vocês quiserem, mas nós vamos continuar falando desse nome e nós vamos desobedecer vocês. Então, quando aquilo que a autoridade nos manda fazer está contra aquilo que Deus nos manda fazer, nós fazemos o que Deus nos manda fazer e sofremos as consequências das autoridades. Se pudermos minimizar essas consequências através do que Augusto disse aí, né? Recursos, usos, faremos, né? Nós lembramos, por exemplo, que Daniel desobedeceu às ordens do rei, do imperador, né? Os seus amigos também, e sofreram as consequências. Né? Agora, nada impede que, eventualmente, um cristão, como o próprio Paulo fez, né, nessa mesma situação em que ele percebeu que estavam tramando contra a vida dele,
né, e que ele poderia ser morto ali mesmo, o que ele fez? Né? Apelou para César. Né? Podemos dizer que ele apelou para o Supremo Tribunal Federal, ele apelou para o fórum privativo. Ele, como cidadão romano, ele tinha essa prerrogativa de foro. É interessante fazer essa comparação. Eu sei que soa mal, né? Porque hoje em dia político usa isso para não ser condenado, mas o apóstolo Paulo percebeu que ali na Judéia ele ia ser morto, porque estavam tramando contra a vida dele. Ele levantou o dedinho e falou: apelo para César, quero usar meu foro privilegiado, quero ser julgado lá em Roma, já que eu sou um cidadão romano. E foi transferido para lá. Mas, quando ele chega em Roma, ele é preso, e aparentemente ele sofreu mais algumas acusações lá, ou seja, a situação dele ficou até pior, né, naquele momento, porque ele vai para a prisão, todos o abandonam, ele diz que várias pessoas não compareceram para testemunhar, e nesse caso não teve o que fazer, ou seja, ele escreve aos Filipenses, se é que é o mesmo momento, a gente não tem certeza, ou se é uma outra prisão posterior, mas ele diz, se eu for morto agora nesse julgamento, Deus vai ser glorificado, Jesus vai ser engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então o cristão não tem medo de sofrer as consequências, né, da sua posição de fidelidade a Deus. Ele não desobedece gratuitamente às autoridades. Ele só desobedece quando o que a autoridade manda fazer fere o que Deus mandou fazer. Como Augusto disse, quando hoje nós não podemos fazer alguns cultos, né, isso não é uma perseguição religiosa necessariamente. Pode ser em alguns casos, como foi mencionado, mas não é necessariamente. Por quê? Porque estamos aqui reunidos com 2.000, 3.000 pessoas falando sobre o quê? Igreja, fé, Jesus Cristo, Bíblia. E a internet até cai, mas acho que não é nenhuma proibição aí, né, expressa contra nós. Né? Resumir bem o que vocês estavam dizendo ou querem ainda acrescentar alguma coisa? Para mim está ótimo. Tudo bem. Toca o barco. Vamos em frente, então. Só que estou com um problema. Como eu saí da sala virtual e entrei, sabe o que aconteceu? Eu não consigo ver nenhuma das perguntas que os nossos irmãos tinham feito anteriormente. Complicou. Vou pedir que eles coloquem de novo, tá? Coloquem de novo suas perguntas, porque eu consigo ler. Mas, enquanto isso, deixa eu aproveitar algumas perguntas que eu já tinha antes reservado, inclusive dos irmãos e também de algumas perguntas das lives, né? Então, nós temos aqui uma pergunta, né? No caso do Marcel Dalquino, ele disse: a igreja fechada é obediência às leis civis ou um recuo dos cristãos mediante a situação? Estamos fazendo isso, ou seja, a maioria de nós fechou as igrejas por um tempo, já estão reabrindo aos poucos, mas nós fechamos prioritariamente porque queríamos obedecer às autoridades civis ou porque nós estamos querendo fazer algo para Deus com bom senso, né? Qual é o ponto principal aqui? Eu sei que as duas coisas entram, mas o que vem primeiro? Qual é a nossa hierarquia aí? Não sei quem falou, acho que por último pode começar agora. Felipe, foi quem falou por último da última vez. Tá. Então eu começo, é isso? Isso. Por favor. O que eu diria é que as duas coisas estão envolvidas, mas eu vejo esse fechamento das nossas atividades presenciais neste momento da pandemia como um grande ato de serviço da igreja à sociedade. Ou seja, nós entendemos que estamos vivendo um momento importante da vida da nossa nação e da vida do mundo de um modo geral. Entendemos que as nossas reuniões podem, de alguma forma, ser um meio de transmissão do vírus, porque, inevitavelmente, existe aglomeração nas nossas reuniões. Graças a Deus por isso, as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas. E nós entendemos, então, que como um ato de serviço à sociedade, como manifestação do apreço que nós temos pela vida humana, seria mais adequado, nesse momento, promover outras formas de reunião ao invés da reunião presencial. É claro que o fato de as autoridades civis estarem criando protocolos de fechamento também nos incentiva a fazer isso, tanto é que nós temos usado frequentemente o protocolo de reabertura dos estados como um meio para reabrirmos também as nossas atividades. Mas eu, particularmente, vejo esse fechamento primariamente como um ato de serviço e depois como um ato de sujeição voluntária à sociedade, às autoridades.
Eu concordo plenamente. Quando saíram as restrições e a proibição das reuniões presenciais, eu creio que todos os pastores sérios e de igrejas sérias, eles entenderam que isso era necessário. O vírus é extremamente eficaz no contágio e tem uma letalidade muito grande. E não tem vacina, né? E não tem remédio ainda comprovado, né? Embora já tenham aí algumas possíveis opções. Então, a melhor coisa que a igreja podia fazer naquele momento era mostrar amor ao próximo e amor aos seus membros, né? Amor aos seus membros, e suspender todas as reuniões presenciais. Agora, à medida que, e se a presença do vírus, o nível o índice de pessoas afetadas, infelizmente, daquelas que vierem a perecer, se esse nível começar a cair, né, como a gente disse, a curva, né, fizer o platô e começar a descer, como aparentemente está acontecendo, embora de maneira modesta. Se isso continuar assim e não houver, da parte das autoridades, uma disposição e uma boa vontade para fazer uma reabertura, ainda que gradual, dos serviços religiosos e tudo mais, aí estaria, de fato, configurado a perseguição religiosa. Né? Porque o que mais explicaria? Está abrindo shopping, está abrindo mercado público e não está abrindo igreja. Por quê? Então, cabe nos aguardar. Por enquanto, é diferente cada estado. Né? Tem estado que abriu em 30%, tem estado que não abriu nada, tem estado que abriu muito mais do que isso. Então, cada estado é diferente. Você vê que realmente não existe um critério que seja científico, né, que esteja sendo adotado. A ciência aí passou longe. Você vê que é uma coisa que da cabeça aí, né, dos técnicos das secretarias, de repente, né, uma vez que variam tanto. Mas eu creio que, no momento, a gente tem que obedecer ao mais que a gente puder, por amor aos nossos membros e amor à sociedade, às pessoas em geral. Eu creio que é isso aí que o Felipe falou, totalmente de acordo. Muito bem. Reverendo Augusto, essa semana o irmão terminou de gravar o último vídeo da última aula, né, de um longo projeto chamado Teologia Reformada, um curso de Teologia Reformada que nós temos no Instituto Reformado. É esse curso aqui, ó, que os irmãos podem encontrar no site institutoreformado.com.br. E está aqui, um programa de teologia reformada, né? Poderia falar um pouquinho, reverendo, sobre esse trabalhão que teve aí, sobre os propósitos, né, desse programa, desse curso completo? São 9 disciplinas, né? Cada uma com Sim. 8 vídeos, textos. Fala um pouco para a gente desse trabalho. Sim, Leandro, o objetivo desse curso era fornecer orientações básicas e, entretanto, ao mesmo tempo, de maneira profunda, do que é a teologia reformada e das suas implicações e aplicações nas diversas áreas da vida. E o alvo principal são os membros das igrejas, mas especialmente aquelas pessoas no meio evangélico que tomaram conhecimento ou tiveram contato com a teologia reformada, vindo de outras tradições, e que não tinha muita possibilidade de fazer um curso, de conhecer mais, e, de repente, esse curso é um curso bastante acessível, ele é bem completo, ele trata da relação da fé reformada com o Espírito Santo, a vida espiritual, liberdade cristã, interpretação das Escrituras. Para exemplificar, nós fizemos todo um curso de interpretação de Romanos, né, do capítulo 1 até o capítulo 16, e complementamos isso com um exemplo de como a teologia reformada funciona na exposição do Antigo Testamento, um curso sobre os Salmos de Romagem, disciplina sobre os Salmos de Romagem. Então, um curso bem completinho, bem acessível, onde as pessoas que se matricularem terão bom conhecimento dos preceitos da fé reformada e de que maneira elas se aplicam no nosso dia a dia. Excelente, um ótimo curso mesmo. E olha, pessoal, se você considerar, né, como se fosse uma mensalidade, é R$50, como se fosse a mensalidade, porque você tem 9 disciplinas, certo? Cada uma delas dura no mínimo um mês, mas eu aconselharia a fazer em 2 meses. Se forem 2 meses, a sua mensalidade fica R$25. Ou seja, é um valor apenas para poder manter todo esse sistema, que não é simples, né? E, além disso, matriculando, você ganha 4 livros grátis, nesse valor, incluído, com frete e tudo.
né? Você pode escolher, inclusive, 2 opções. O primeiro aqui é o kit com os comentários e livros aqui, todos do Reverendo Augustus, ou o segundo kit com outros livros aqui, como a Bíblia e seus intérpretes, Batalha Espiritual, Culto Espiritual, e esse livro aqui que é a base dessa última disciplina, né, dos Salmos de Romagem, Caminhos de Fé. Então, nessa mensalidade, em 9 vezes de R$50, para o curso completo, ainda você recebe com frete grátis, gratuitamente todos esses livros. É uma excelente opção. Daqui a pouquinho, Augusto vai falar também sobre a livraria, né, onde tem muitos livros para quem quiser comprar. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas vamos voltar aqui agora e responder perguntas dos nossos queridos, né? Então, olha a pergunta aqui direta e brava, né? Pergunta do nosso irmão Gabriel. Um cristão pode participar de algum movimento para derrubar um regime totalitário que persegue os cristãos? Vou perguntar isso para o Felipe, vou ficar alternando uma pergunta para um para o outro, assim a gente ganha mais tempo. Augusto falou que está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Começa com ele essa. Essa aí deixa para ele. Eu já ia passar de cara essa pergunta, rapaz. Demorou. Veja, eu creio que sim. Eu creio que sim, a depender do nível de autoritarismo de um determinado movimento. Talvez o mais emblemático da história que a gente tenha seja o nazismo, não é? E vários cristãos se envolveram em movimentos para derrubar e tirar o partido nazista do poder na Alemanha naquela... não é? Então, no início da década de 30, o Partido Nazista obrigou que todas as igrejas se filiassem à Igreja Nacional, lá na Alemanha, e apoiassem a sua ideologia, numa clara intervenção na igreja e numa tentativa de assumir o senhorio sobre a Igreja de Cristo, o que é, obviamente, algo inconcebível à luz de uma perspectiva cristã. E aí, no mesmo ano, ou no ano seguinte em que isso aconteceu, surgiu um movimento, que ficou conhecido como a Igreja Confessante, que uniu vários cristãos, vários protestantes na Alemanha, de matrizes diferentes, oriundas da Reforma, luteranos, calvinistas e assim sucessivamente, e que reagiram de maneira veemente ao partido nazista com o objetivo de retirá-lo do poder. Houve um sínodo, inclusive, reunido por essa igreja, que gerou uma declaração, se o pessoal quiser buscar aí na internet depois, a Declaração Teológica de Barmen, foi a declaração produzida por essa igreja confessante, e eles declararam lá todo a sua dificuldade e a sua reação ao partido nazista naquela ocasião. 2 figuras bem conhecidas tiveram uma importância muito fundamental nessa ocasião, são figuras conhecidas e, ao mesmo tempo, controversas, teologicamente falando, não é? Mas o Karl Barth, o teólogo Karl Barth, foi um dos mais influentes nessa ocasião, e o Dietrich Bonhoeffer, que talvez tenha participado do ato de resistência mais polêmico de toda a história da fé cristã. Tentaram matar o Hitler, né? A tentativa de um atentado frustrado contra o Hitler, que não funcionou, ele acabou preso e enforcado depois de 3 anos, aos 39 anos de idade, por ordem expressa de Hitler. Um caso, obviamente, bastante polêmico, bastante difícil, mas eu creio que é possível, sim, aos cristãos manifestarem o seu desagrado contra um governo tirano e tentar, de alguma forma, depor este governo. Lembrando que existem níveis de manifestação desse desagrado, não é? O Samuel Rutherford, ele deixou isso muito bem claro quando ele disse que existem basicamente 3 grandes modos de resistência civil. São elas a petição. O que é isso? São reclames, protestos pacíficos, por meio dos quais os cristãos dizem: nós não estamos satisfeitos com isso, existe um exagero aqui e algo precisa ser reparado. Um segundo passo seria a mudança. Que mudança é essa? A fuga, ou seja, fugir daquele lugar e ir para um outro lugar onde o governo permita a expressão da fé de maneira mais clara.
E apenas num terceiro nível, quando nenhuma das possibilidades anteriores obtinham sucesso, o Rutherford disse que era possível atenção na palavra, resistência armada. Resistência significa que você está sendo, de alguma forma, coagido, atingido, e você, então, pode reagir desta maneira. É o que eu penso sobre essa questão. Mas vai até na terceira, eu não sei, eu como estudante de Novo Testamento, eu acho que só até a segunda tem base bíblica. Depois disso, já... O doutor Augusto resolve esse problema. Eu vou perguntar para ele, mas só um pouquinho, eu vou aproveitar a pergunta da Carol e vou introduzir esse segundo aspecto. Ela coloca aqui, olha, é lícito aos cristãos participar e até liderar paralisações, passeatas, greves trabalhistas, né? E eu, então, agora vou trazer a outra pergunta. E até onde vai? Até onde dá para ir, né? Nessas manifestações? Um cristão, né? Dá para pegar também um fuzil e ir para a luta e dar uns tiros lá? Eu diria que eu concordo com o que o Felipe falou aí. Fica difícil não concordar, não é? Porque faz muito sentido, né? É lógico isso aí que ele concordou. A dificuldade realmente ali com o Samuel Rutherford é o terceiro nível, né? O terceiro nível que já é um pouquinho mais complicado. Eu creio que o cristão pode participar de greve, de passeata e de manifestação, se for pacífica, se não for passeata e manifestação em que vai fazer depredação, incendiar carro, derrubar estátua, pichar propriedades. Então, os cristãos podem fazer manifestações, inclusive é um direito garantido, né, pelo Estado Democrático de Direito. Não estaremos infringindo nenhuma lei se nós fizermos um protesto. Lembrando sempre de evitar o insulto, né, o ataque às pessoas. Lembrando aqui que nós dissemos no início, né, que você não vê nenhum exemplo de cristão xingando Nero, apesar de ser o déspota e tirano que ele era. Então, não tinha nem uma pichação lá no Coliseu, fora Nero? Feita por cristão, eu acho que não. Parece que não. Não, eu acho que não. E aí, daí para chegar para uma resistência armada, eu também não estou muito seguro de que nós devemos fazer isso. O que a gente vê, olhando a história da igreja, é que os cristãos que viveram em regimes, que procuraram esmagar a igreja, eles não reagiram de forma armada. Né? Eles antes suportaram e, como o Felipe disse, com muita propriedade. Né? A diferença de desobediência civil e revolta é que na desobediência civil a gente diz que não vai obedecer e está pronto para sofrer as consequências disso aí. Então, eu creio que é essa a linha que tem sido adotada historicamente pelos cristãos em caso de governo tirano, opressor e que vem para cima das igrejas. Né? A gente usa de todos os recursos que é possível fazer, mas aí partir realmente para a resistência armada por causa do evangelho, aí eu tenho alguma dificuldade com isso. Eu creio que uma pessoa pode se defender se ela está na sua casa, por exemplo, né? Existe o posse de arma, e a pessoa tem uma arma em casa, de repente a casa é invadida de noite, né, por um meliante, sei lá, a gente não sabe o que é, a pessoa tem o direito de se defender, ela tem uma arma, pode fazer isso, se a lei do país permite. Mas aí já a resistência armada por causa do evangelho, né, aí já eu creio que não combina muito. Né? Quando Pedro puxou a espada e queria cortar a cabeça de Malco, errou por um triz, né? Arrancou só a orelha dele. Então, Jesus pediu para ele embainhar a espada e disse que não era assim que haveria de funcionar. Mas é fácil a gente falar isso, né? E a gente viver no Estado democrático de direito. Né? É muito difícil. A gente tem que entender os puritanos, como o Samuel Rutherford, por exemplo, que falou isso aí, pensando na época em que eles viveram, né? Que foi uma época de extrema perseguição, uma época de muita dificuldade para a igreja cristã. Meio a uma guerra civil e tudo, né? Agora, veja, como a minha área é Apocalipse, né? E o Apocalipse é basicamente um livro, é um manual para a formação de mártires. É isso que o livro do Apocalipse é, um manual para a formação de mártires. Quer saber como é que se faz um bom mártir? Você lê o livro do Apocalipse e você aprende. Então, a grande mensagem do livro do Apocalipse é: quando você for perseguido por causa do evangelho, morra com felicidade, morra com alegria, porque a sua recompensa será
absurda. E se você tentar, né, se negar a fazer isso, você está negando a fé. Então, qual o sentido de um cristão ir lutar por um governo, pegar uma arma por causa de uma coisa que vai acabar de um jeito ou de outro, não vai durar nada, sabe? Tem cristão hoje em dia se digladiando, até brigando por isso, por aquele governo, por coisa temporária, né? Que só dura 4 anos, aliás, né? Mais temporário é impossível. E os cristãos brigando e se digladiando. Nós temos coisas mais importantes. O nosso reino é eterno, né? A palavra de Deus, o evangelho é eterno. Que dirá, no meu entendimento, pegar a arma e entrar numa revolução, né, por razões. Vamos lutar pelo evangelho. Não vejo ninguém disposto a lutar pelo evangelho assim. Não vejo ninguém, sabe, briga. Vejo pessoas, claro, né, mas modo de dizer, não vejo ninguém. Com essa mesma ênfase, com esse mesmo fervor em discutir posições políticas A, B, ou C ou D pelo evangelho. A gente não vê. Por que será? O que você acha, Felipe? Você que é o mais revolucionário dos nossos aqui. Eu não sou nem um pouco revolucionário, não, cara. Não me joga essa pecha, não. Veja, eu creio que o momento que nós vivemos no Brasil atualmente é um momento muito difícil, muito difícil. Eu estou dizendo difícil para nós como igreja. Nós vivemos muito tempo, eu me lembro na minha adolescência, que não está assim tão longe, no interior de Minas Gerais, lá na década de... Tá longe, hein? Não vem com essa história, não, ó. Não, rapaz, década de 90, lá no interior de Minas Gerais, a maneira como a igreja se relacionava com a cultura era uma maneira muito monástica, muito alienada. A gente não tinha, por exemplo, essas discussões que a gente está tendo aqui eram muito incomuns naquela ocasião. E quando alguém, assim, na cidade, resolvia se meter com política, alguma coisa desse tipo, os crentes tudo olhavam com o olho meio torto para ele, porque ele estava mexendo com um negócio que não era para mexer. Então, a gente tinha isso há poucos anos atrás. E, de um tempo para cá, nós redescobrimos essa questão do papel público da fé cristã, da participação cristã na cultura. E tem um ditado na minha terra que diz que quem nunca comeu mel, quando come mel, se lambuza, não é? Então, eu tenho a impressão de que a igreja está num momento em que ela talvez não tenha compreendido ainda tão bem, a igreja no Brasil, os limites dessa sua atuação no mundo cultural, nas esferas culturais. E, frequentemente, nós confundimos o evangelho com ideologias políticas. Então, no Brasil, o que há atualmente é, na verdade, uma idolatria política. E as pessoas estão se digladiando exatamente por isso, porque elas confundiram uma determinada postura política com o evangelho ou com a fé cristã. É por isso que existem famílias, às vezes, se dividindo por causa disso, irmãos deixando de falar uns com os outros por causa disso. Não é porque há um envolvimento saudável, mas é porque há uma espécie de envolvimento espiritualmente patológico, na minha opinião, dos cristãos com essa esfera da realidade. Ou seja, nós precisamos redescobrir, de fato, que o nosso comprometimento fundamental, mais fundamental, é com um reino que transcende o reino desse mundo. Acho que o problema aí é a idolatria política. Grande problema. Olha só, Augusto, em que pese o senhor presidente Bolsonaro, em decreto presidencial, ter considerado a atividade religiosa como essencial, mas a Suprema Corte decidiu, em última instância, né, que isso ficaria para os estados e municípios definir. Aí ele diz aqui, no caso específico de minha localidade, nossas autoridades decretaram, por exemplo, que a venda e compra de um picolé em um supermercado são atividades essenciais, já que os mesmos ficariam abertos, e que o exercício religioso não seria uma atividade essencial. Pergunto, mesmo se considerarmos que a intenção de nossas igrejas fosse a proteção de seu povo, não teríamos abrido mão de forma muito rápida e sem qualquer resistência de nossa liberdade religiosa? Uma igreja ou uma liderança que decidisse por manter o templo e as atividades abertas, né, estaria pecando por insubmissão ao Estado? Né? Então, fica aí a pergunta desse irmão. Sim, é uma situação muito difícil, né? É uma situação muito difícil. Na verdade, a gente pode entender a confusão dos governantes, até pela disparidade dos decretos. Né? Muita gente, a pessoa não está sabendo o que fazer. Esse vírus pegou todo mundo de surpresa, né? Eu creio que ainda é cedo para a gente
a gente partir para a desobediência civil. Nós já dissemos isso aqui com muita clareza. Uhum. Há sinais de que há sinais alvissareiros de que vai passar, não é? A gente ouve sempre gente falando, vai ter uma segunda onda, eu não sei. A verdade é que ninguém sabe, não é? Ninguém foi capaz de predizer o comportamento desse vírus. Mas como está acontecendo no mundo todo, nos países que foram primeiro infectados, lá na Europa, nos Estados Unidos, né, as curvas estão baixando, a gente espera que aqui no Brasil isso vai acontecer também. Então, o risco que nós corremos é a gente desobedece, como algumas igrejas têm feito, abre os cultos e as pessoas se contaminam. As igrejas se tornam focos de contaminação do coronavírus. E aí, como é que nós vamos responder à sociedade e às demais igrejas e aos nossos membros por conta disso, se os líderes não foram responsáveis o suficiente e pacientes o suficiente para esperar o momento oportuno, com as medidas adequadas para reabrir os cultos? Então, eu sei, já dissemos aqui, nós estamos apelando, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal com relação a esses decretos absurdos, não é? Estamos agindo dentro, jogando o jogo dentro do Estado Democrático de Direito e nós vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E caso se verifique, isso já dissemos aqui antes, caso se verifique claramente que há um preconceito contra as igrejas, que há realmente uma perseguição claramente caracterizada, aí sim está na hora de desobedecer. Mas eu não acho que ainda chegou o momento. Ainda existem razões sanitárias e de saúde extremamente fortes para que o retorno seja feito de maneira limitada e muito bem atendida e com todas as recomendações que a autoridade sanitária tem estipulado. E parece que em boa parte dos estados, né, já existe possibilidade de ir abrindo aos poucos, com restrições, capacidade muito reduzida. Tem que seguir essas ordens, né? Felipe, vem pergunta aí complicada. Aliás, hoje não tem pergunta fácil para ninguém. A vida não está fácil para ninguém aqui, né? Percebemos em nosso país uma tratativa confusa na mente da população, porque, né, tem conflito de autoridade. Uma fala uma coisa, outra fala uma outra coisa. Naquela disputa aí, que está perguntando isso é o nosso irmão Neto Rodrigues. Entre saúde ou economia, né? Então, a gente sabe que um ministro falava uma coisa, outro ministro falava outra coisa, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra coisa, né? Enfim, nesse caso, que critério deve ser utilizado para proceder e a quem obedecer nessa condição duvidosa? Rapaz, eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Quando há uma confusão generalizada desta maneira, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Não sei se o doutor Augusto pode me ajudar, não. Eu inclusive, respondi essa pergunta em particular aí ao rapaz, dizendo que era muito difícil a gente saber, porque nós dependemos de informações. Nós não temos acesso aos fatos. Nós não temos. O que a gente sabe é se acontece com alguém perto de nós. Fulano adoeceu, teve sintoma, levou para o hospital, tal. Pergunta ao médico da família, como está lá no hospital? A UTI está lotada. Ou então a UTI nem metade foi ocupada. Então, esse é o tipo de informação que o cidadão comum tem acesso, informação confiável. Todas as demais, ele depende da mídia, que não é isenta, ela tem uma agenda política, ideológica, e das redes sociais, que é igualmente politizada e onde o número de fake news, né, ou notícias falsas, é enorme, né, dissimulado de todos os lados. Então, é muito difícil a gente saber exatamente o que é que está acontecendo agora, né, saber exatamente o que é que está acontecendo agora. Então, quando começou a pandemia e o isolamento, teve aquela briga, né, entre economia e saúde. E aquilo politizou e cada lado tentou de todos os meios fazer prevalecer a sua visão, a sua opinião. Ambos os lados produziram notícias falsas ou deram notícia de uma maneira enviesada que favorecesse a sua... O resultado é que a população ficou paralisada sem saber exatamente o que fazer. E aí, nesses casos, ou pelo certo ou pelo errado, uma vez que a gente vai ter que seguir alguma coisa, a maioria das igrejas preferiu seguir o governo, né? Conseguiu seguir as autoridades próximas, né? A prefeitura,
o governo do Estado. Então, foi esse o caso, né? Uma opção cruel, mas não tinha muita outra saída, não, a não ser fazer isso aí. Então, a gente continua no escuro com muita coisa, né? Leandro, exatamente por conta disso. Eu acho que nós estamos, só um pouquinho, Felipe, eu acho que nós estamos no escuro mesmo, né? Mas vejam só para aprofundar um pouquinho aqui e perguntar aos irmãos, notem só. Tá, o presidente fala uma coisa, né? O governador fala outra. Claro, a autoridade do presidente é maior do que a do governador, sim. Mas nós temos o tal do STF, que na nossa hierarquia, né, na nossa Constituição, diz que é ele quem tem que dar a palavra final e interpretar a Constituição. Ele disse que é o governador quem tem que ser obedecido, não é o prefeito. Então, não estamos fazendo correto, nesse caso, a igreja, porque dentro desse guarda-chuva institucional, o Supremo Tribunal Federal disse que o presidente não pode legislar nos estados e municípios e que quem deve fazer isso é o governo estadual ou o governo municipal. A igreja obedeceu à lei, seguiu o que disse o governo estadual. Então, nós estamos obedecendo às autoridades, porque é assim que funciona a República. Ou perdi alguma coisa aí? Eu acho, Leandro, que a decisão do STF, veja só, o governo federal, primeiro, ele disse que o exercício religioso, as atividades religiosas eram essenciais. Aí houve um recurso contra isso, que foi para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o governo federal podia definir quais eram as atividades essenciais em consonância com os governos e os municípios. E que o decreto do governo federal ela dizia que as atividades religiosas são essenciais, observadas as regras do Ministério da Saúde. Então, um joga de volta, né? Um joga para um, joga de volta. Ficou meio que sem... Eu creio que o governo federal poderia ter assumido a liderança mais firmemente desse assunto, porque exatamente houve um vácuo e os governadores e prefeitos eles tinham que tomar uma decisão de alguma forma, né? Eu estou tentando entender, né, da melhor maneira possível, com boa vontade, o que é que aconteceu. É claro que é um jogo político aí, é um jogo ideológico, a gente sabe disso, né? E o tempo vai revelar, né? O tempo vai revelar. A gente vai ver ainda muita coisa que aconteceu por baixo dos panos aí. Mas aí, no final, a gente tem que obedecer quem está mais próximo. Quem vai me fiscalizar, e é claro que não é por meio de fiscalização, mas quem vai me fiscalizar é o prefeito, o fiscal da prefeitura. Então, o que é que a prefeitura está dizendo? Não pode, então não pode, né? Ainda que aquilo, num certo sentido, não está bem de acordo com o que o governo federal tinha falado, né? Mas é uma situação que coloca o povo e as igrejas, sim, sem saber direito o que fazer. Né? É ruim para o povo, é ruim. O fato é que a gente tem uma desarmonia entre poderes e isso nos coloca numa situação difícil porque decisões na vida cultural não esperam. A gente precisa tomar decisões no meio de toda essa confusão. E a gente pode optar por caminhos mais pragmáticos, nesse caso, que foi isso que o doutor Augusto acabou de dizer. Quem é que vai me fiscalizar? Então, eu vou seguir de imediato essa autoridade. Agora, sabe o que eu tenho procurado fazer, Leandro? Eu acho que isso pode ajudar pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho procurado entender quais são as esferas de atuação que Deus me concedeu nesse momento. Então, assim, eu acho que a gente sofre, às vezes, demasiadamente, porque a gente também, como Estado, algumas vezes, quer dar conta de coisas que Deus não colocou sobre nós. Então, o que Deus me deu? Deus me deu uma família, uma mulher e 2 crianças para cuidar delas. Deus me deu uma igreja para ser pastor auxiliar e dar opinião em quais são as tarefas que eu tenho que realizar, uma escola onde eu tenho que dar opiniões. E o que eu faço? Eu tenho que tentar atuar nessas esferas de atuação. O problema é que eu vejo que nós vivemos num mundo, numa realidade em que parece que é exigido de nós que a gente resolva o problema do mundo e do país o tempo inteiro, que a gente opine nas redes sociais sobre quais são as soluções para todos os problemas, e isso traz sobre nós um peso que Deus não colocou sobre os nossos ombros. Ou seja, uma das minhas orações mais comuns nos últimos dias tem sido: Senhor, muito obrigado, porque quem tem que tomar essa decisão agora não sou eu. Então você não aceita nenhum cargo, né, político aí por enquanto, né? Não tá aceitando candidatura, né? Não. Olha só, tem uma pergunta
para variar, complicada, né? Difícil, mas nós não vamos fugir das perguntas, nem que a gente não saiba responder às vezes, né? Funciona assim mesmo. Mas o André está perguntando aqui, pastores, eu vou perguntar essa para o Augusto e depois eu pergunto outra para o Felipe. Pastores, a defesa de um governo que teoricamente defende pautas que se aproximam dos valores cristãos é aconselhável e saudável ao crente? Eu creio que esse é um dos critérios que ele deve usar na hora de exercer o seu direito fundamental pelo voto. Então, quando as eleições se aproximarem, ele deve procurar candidatos que estão ligados a partidos ou candidatos que tenham uma agenda mais próximo possível dos valores cristãos, não porque a gente quer o bem do cristão e não quer da sociedade, mas porque a gente entende que os valores cristãos são os melhores para a sociedade. São os melhores para a sociedade. A gente não vai eleger uma determinada figura pública para ele ser tarefeiro e despachante de igreja, para defender só os interesses dos religiosos. Vamos eleger gente para cuidar do Brasil, de todos os brasileiros. E algumas pautas se aproximam mais dos valores cristãos do que, obviamente, outras. E isso deve ser um critério extremamente importante. Eu creio que um outro critério que está surgindo agora, na hora que nós vamos ter eleições, quando nós tivermos eleições, é os cristãos se lembrarem daqueles governantes que, no processo de baixar decretos de isolamento social e de restrições, claramente se mostraram preconceituosos contra as igrejas cristãs e dificultaram o máximo que puderam o funcionamento das igrejas, ao mesmo tempo que facilitaram shopping, supermercado, todo esse tipo de coisa, boate, bar e etc. Então, é bom lembrar isso na hora de votar, não é? Que atitude esses governantes tiveram com relação à liberdade religiosa, o funcionamento não é só das igrejas evangélicas, não, dos religiosos em geral. E pelo voto, não permitir que continue a exercer essa função, porque ele se deixou levar por interesses, quem sabe quais, e prejudicou uma parcela significativa da sociedade sem razão, sem necessidade, né? Porque está abrindo para outros e não está abrindo exatamente para esse setor. Então, eu creio que é mais um critério que pode ser utilizado na hora que a gente for exercer o direito de voto. Lembrando que os cristãos são aproximadamente 30% ou 35% da população. Dá para fazer uma diferença boa. Se contar só evangélicos, né? Só evangélicos, né? Se contar os católicos... É maioria absoluta, né? Note, mas me parece que a questão é mais a defesa de uma pauta, né? E não a personificação, né? De colocar uma pessoa como o ideal disso. Isso fica perigoso, né? Quando começamos a olhar para uma pessoa, por mais que a gente vote nela e até apoie ela, mas de repente, né? Esse exagero que a pessoa falha, a pessoa erra e nós nunca vamos poder admitir os erros porque a gente estava tão, né, fascinado que nós não vamos conseguir enxergar o que está errado. Seria isso também? Seria isso aí. É porque hoje é muito difícil porque os políticos estão ligados a partidos. E às vezes você pode ter um político de determinadas convicções pessoais que não está exatamente alinhado com o seu partido, embora esteja lá. O partido tem uma visão... Vamos usar uma coisa muito comum, a questão do aborto, que para os cristãos é tão preciosa. Então, aquele candidato em particular, ele é contra o aborto, né? Mas ele está num partido onde a posição majoritária e a pauta seria mais abortiva, né? A favor do aborto em determinadas circunstâncias. E como é que faz? Se eu vou votar no partido, né? Ou vou votar por conta da pauta do partido ou do indivíduo? Daí eu penso que a importância de a gente, se puder juntar as duas coisas, está ótimo, né? Senão, eu iria pela pauta do indivíduo, né? Na expectativa de que ele possa fazer alguma diferença, ainda que ele seja de um partido que talvez não... ou de uma linha política, né, que talvez não esteja totalmente alinhada, né, ao partido que ele pertence, mas ele individualmente tem essa posição aí. Legal. Na tradição cristã, tem uma palavra para isso, né? Os estudiosos costumam chamar isso de cobeligerância. É quando nós nos unimos em uma pauta particular com pessoas que não têm exatamente todos os aspectos da nossa fé
para lutar por uma questão específica que nos é cara e que nós temos, de alguma forma, em comum. Diferente de comunhão, né? Que é aquilo que nós temos com as pessoas que creem como nós, que afirmam a existência do mesmo Deus, o adoram. É possível ter cobeligerância. Muito bem. Reverendo Augustus, fale um pouquinho sobre seus livros, onde os irmãos podem encontrar, e também outros livros, né, se quiserem. Sabemos que temos uma livraria disponível. Vou até projetar aqui, mas pediria ao irmão para falar alguma coisa a respeito desta livraria, desse projeto. Sim, durante o tempo da pandemia e do isolamento social, muita gente se voltou para a leitura de bons livros, né? Aproveitando o tempo corretamente. A nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana do Recife, tem uma livraria que está funcionando, atendendo no Grande Recife, em todo o Brasil, e com livros selecionados. Eu fiz a seleção, né, de todos os livros que a livraria dispõe, e com preços muito bons. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso, o suficiente para poder renovar o nosso estoque. Então, se você deseja conhecer o catálogo da livraria, pedir um livro específico, e se for aqui no Recife, ele vai autografado por mim, você pode fazer... Não promete isso não, vai ficar autografando um mês aí. Você pode fazer seu pedido aí pelo WhatsApp, que está na tela aí, olha, 81, que é o código de Recife, 99-349-3057. Ou então você pode entrar no Instagram e ver lá nosso estoque, tem vídeos promocionais lá. Lá no Instagram é Livraria de Primeira e você vai ter acesso a todo o nosso material lá. Então, faça uma visita aí, adquira material de qualidade para usar nesse tempo que ainda nos resta de isolamento. Ainda bem que é a livraria de primeira, né? Porque nós tínhamos aqui a teologia de quinta, mas o pessoal estava nos criticando por causa disso, né? Por isso que a gente mudou para quinta reformada, né? Perfeito. Tudo bem. Vamos em frente, né? Temos muitas perguntas aqui, deixa eu ver. Assim, tem uma pergunta aqui também complicada. Vou começar essa aqui com o Felipe. Felipe, então, sabemos, do Diogo, sabemos que existem vários cristãos que têm os seus comércios ou suas empresas, e alguns deles dão a desculpa, falando sobre impostos, tá? Dão a desculpa de que o nosso país é muito ferrenho na questão dos impostos, para eles poderem sonegar, né, impostos. Sabemos que isso se trata, né, segundo a legislação, de um roubo. Né? Isso implicaria, e a pergunta dele vai nessa direção, isso complica a salvação do cristão que está fazendo isso, né? E quanto ao cristão, se ele tiver um comércio e diz que não consegue alcançar a lucratividade, né? Se ele não vender bebida alcoólica, cigarro, né? Essa coisa toda, como é que faz? O cristão ele pode vender essas coisas ou era melhor, né, ficar no prejuízo? Ok, de fato, questões difíceis aí. Veja, é muito difícil julgar a salvação de qualquer pessoa, não é? Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo, por meio da regeneração do Espírito Santo, e eu não tenho, assim, nenhuma máquina e nenhuma habilidade especial para avaliar a condição espiritual subjetiva das pessoas. Então, é muito difícil avaliar. O que nós podemos fazer é, a partir do comportamento, estabelecer algum juízo. Então, o que eu diria é o seguinte: a Bíblia é muito clara em dizer que uma das coisas que nós devemos fazer em relação aos nossos governantes é o pagamento de tributo. A Bíblia menciona isso com muita clareza, não é? Então, essa é uma obrigação cristã. Então, qualquer cristão que esteja tendo dificuldades de pagar tributo, não esteja fazendo isso eventualmente, e lida com isso com naturalidade, a consciência não lhe pesa, etc., eu diria, tem algum problema com a vida cristã dessa pessoa. Ele não está com a vida cristã saudável. No mínimo, isso deveria estar o incomodando profundamente, a incapacidade de fazer isso. Então, um cristão verdadeiro se esforçará para fazê-lo. Agora, eu não quero ignorar o fato de que nós vivemos, às vezes, em governos que impõem sobre nós uma carga muito grande de impostos que torna, às vezes, a vida quase impossível. E aí, qual é o caminho, na minha opinião? O caminho é o caminho de trilhar
os meios legais para lutar para que os impostos sejam impostos mais justos. E há ocasiões em que isso pode ter algumas ações específicas. Por exemplo, eu tomei conhecimento de um grupo de comerciantes, não foi no Brasil, mas nos Estados Unidos há algum tempo atrás, que entendeu que a carga de tributos era exagerada e estava depositando um valor que eles consideravam justos em juízo e lutando para que essa carga de impostos fosse, de alguma forma, amenizada judicialmente e legalmente. São caminhos, e eu acho que os cristãos precisam se articular, cristãos empresários, para lutar, de alguma forma, por uma carga de impostos mais justa, se eventualmente eles consideram uma carga injusta. Então, não acho que um cristão deva encarar com naturalidade, em hipótese alguma, o não pagar os seus impostos ao governo, embora eu reconheça essa eventual injustiça nos impostos. Quanto à questão aí das bebidas alcoólicas, ela é uma questão difícil e que deve ser decidida situacionalmente. É muito difícil a gente dizer, olha, o que a gente pensar em um empreendimento de alguém que vende bebida alcoólica e colocar isso tudo como se fosse a mesma coisa, não é? O meu ponto existem determinadas regiões do Brasil onde as pessoas se relacionam muito mal com bebidas alcoólicas. E eu entendo que nessas regiões um cristão não deveria ser um estímulo para que esse modo de relacionamento com a bebida alcoólica fosse estabelecido ou prolongado de alguma forma. E eu creio que nesses lugares, se ele pudesse evitar, ele deveria fazer todo o esforço para fazer isso. Mas eu acredito que pode haver outras ocasiões, em outros lugares, em que as pessoas se relacionam mais adequadamente com isto, visto que a Escritura não proíbe em si ingerir bebida alcoólica, mas a embriaguez. Então, se um cristão está num lugar onde as pessoas são facilmente levadas à embriaguez, ele deveria pensar 2, 3, 4 vezes antes de colocar na sua venda uma cerveja para vender. Se ele está num lugar onde as pessoas se relacionam mais adequadamente com a bebida alcoólica, talvez ele pudesse vender sem muitas dificuldades. É uma questão situacional, a gente não tem uma prescrição clara na Escritura. Uhum. Muito bem. Estava dando uma olhada em muitos comentários, né, feitos nas lives e tudo mais, e eu percebo que a maioria dos cristãos, né, passa a discutir aí esquerda versus direita, direita versus esquerda. Isso reforça o que eu disse agora há pouco, né? O evangelho é bem pouco importante para a maioria. Não vejo as pessoas discutir por isso, mas quando entra nesse ponto político, o sangue aflora. Os irmãos precisam repensar a própria vida, precisam repensar a vida cristã. O que de fato é a vida cristã? É preciso repensar, meus irmãos. Do contrário, não adianta nada, né, nós seguirmos um mero discurso cristão. Mas agora vem a pergunta complicada aí para o reverendo Augusto. Certa vez, diz o nosso irmão Pedro, vi o Wayne Grudem falando sobre desobediência civil. Ele citou um exemplo de um casal cristão que tinha uma floricultura e foram procurados por um casal homossexual, né? Isso foi até na Suprema Corte, eu acompanhei isso. Foi. Eles se recusaram a decorar o casamento, mesmo com uma ordem judicial, né? Mandando. E foram condenados a pagar uma boa quantia. Então, na visão dos senhores, né? Essa postura do casal é correta? E aí ele emenda uma pergunta aqui, difícil. Se for correta, ou aparentemente difícil, se for correta, eles deveriam se recusar a decorar um casamento de pessoas divorciadas também, por exemplo? Porque, né, um casamento de pessoas divorciadas não é certo, e então aplica para um, não aplica para outro. Como que saímos dessa, reverendo Augusto? Da perspectiva... Primeiro, eu creio que o casal agiu corretamente. Ele agiu corretamente. Se ele... não, é aquilo que o Felipe falou. Desobediência civil é isso aí. É dizer, eu não posso ir contra a minha consciência e minhas convicções religiosas e estou aqui disposto a assumir as consequências do meu ato. Então, se quiserem me multar, me multem. Se quiserem fechar meu negócio, me fechem. A minha consciência, ela vale muito mais do que o negócio, o meio de subsistência. Deus haverá de suprir as minhas necessidades de uma outra maneira. Então, eu creio que o casal tomou a decisão certa,
uma vez que, em primeiro lugar, da perspectiva bíblica, não existe casamento homoafetivo. Não existe casamento homoafetivo. Então, não se tratava de casamento, que é exatamente o ponto com relação a duas pessoas divorciadas, não é? Entendendo aqui que é marido, que é o homem e uma mulher. Então, por mais que o casamento de divorciados que se separaram do primeiro matrimônio pelo motivo não bíblico, porque da perspectiva da Igreja Presbiteriana, na nossa interpretação, o casamento pode ser desfeito pelo divórcio quando houver adultério e quando houver o abandono da parte descrente. Então, nesse caso, é lícito casar uma segunda vez. Isso está na Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós três aqui somos pastores presbiterianos e nós pensamos exatamente dessa forma. Então, mesmo que tenha havido um divórcio que não seja pelas razões bíblicas e houve um segundo casamento, aquele casamento, mesmo que o primeiro não foi anulado pelas razões certas, ele é considerado válido, vai trazer consequências para aquelas duas pessoas. Elas estão casadas, tanto é que se eu for aconselhar um caso como esse, eu não vou dizer assim, esse casamento de vocês não existe, né? Porque um de vocês se separou do primeiro, acabou o primeiro casamento sem ser pelo motivo correto. Não, eu jamais vou dizer isso e dizer acabe esse casamento e volte para o seu cônjuge anterior. O que nós vamos lidar é com as consequências daquilo ali. Eles provavelmente terão que passar por um processo disciplinar, tem que passar por um tempo, talvez, de afastamento dos privilégios da igreja, se tiver algum cargo de ensino ou qualquer outra coisa também, e aquilo deve ser tirado. Há consequências, mas é casamento. Enquanto que, no primeiro caso, não é. Não tem como admitir que seja um casamento. Então, essa seria a diferença. Muito bem. Muitas perguntas que os irmãos estão fazendo aqui, elas são repetidas, né? Porque outras perguntas foram feitas semelhantes, então eu estou tentando selecionar as perguntas que ficam mais distintas para a gente poder abordar, né, os temas ainda não falados. Então, a pergunta aqui do Zeca, vou falar essa para o Felipe. Irmãos, nessa pandemia, fecharam o salão de beleza da minha esposa, e esse era a nossa única opção de renda. Conseguimos ficar um mês fechado, mas depois que vimos que não íamos conseguir pagar as contas, resolvemos trabalhar clandestinamente, com as portas fechadas, mas tomando todos os cuidados. Aí a pergunta, estávamos pecando, já que estávamos desobedecendo à lei? Por que você só faz essas perguntas aí para mim, hein? É sorteio, é uma para um, outra para o outro. Então. Zeca, é uma questão difícil, muito difícil. Eu quero apenas dizer o seguinte, não estou pronto para responder de toda a sua pergunta, mas se eu fosse seu pastor, talvez eu sugeriria outros caminhos para encontrar recursos nesta ocasião, valendo-se, inclusive, da misericórdia da igreja e de seus irmãos, que poderiam ser muito úteis neste momento para que vocês pudessem não precisar tomar esta atitude. Eu estou dizendo que eu não estou tão pronto para responder, porque tudo que você está querendo fazer é trabalhar, não é? Que é aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, mas a gente tem aí uma decisão judicial. Então, eu não estou pronto para responder a pergunta. O que eu faria como seu pastor era dizer, cara, vamos rachar a cesta básica aqui durante algum tempo, encontrar alguns caminhos para que vocês tenham como viver nesse momento e tentar estender essa situação um pouquinho mais para que vocês não tenham que entrar nessa situação de legalidade. Até porque risco também, né? Tendo que trabalhar, se expondo, às vezes com pessoas em casa, né? É por aí, Reverendo Augusto, eu vou estender. Rapaz, e essa resposta do Felipe é porque ele não estava pronto, né? Imagina se tivesse, né? Eu concordo completamente com ele. Eu creio que esse é um dos momentos, e eu não quero ser insensível à situação de sofrimento de um pai de família que se vê, e não é só ele, não, tem muitos, centenas de pais de família, milhares, né, se viram numa situação parecida com essa. Mas essa é a hora em que o crente é desafiado e confrontado a testar a sua confiança em Deus pela obediência. Deus manda obedecer às autoridades. Se Deus manda obedecer às autoridades, isso significa que Deus está pronto a partilhar conosco e nos abençoar nas consequências dos nossos atos.
E seria o momento de dizer, Deus, eu não vou desobedecer, mas eu vou depender do Senhor e me mostrar alternativas para que não me falte o pão de cada dia. E o Leandro acabou de mencionar aí possibilidades que, com certeza, o nosso Deus já teria na ponta da caneta, né, para mandar o anjo trazer a notinha para você. Pedir ajuda da igreja, pedir ajuda dos irmãos. Eu tive a oportunidade de ajudar tantas pessoas durante esse período, Deus me deu essa oportunidade, pessoas que preferiram enfrentar a dificuldade em vez de quebrar a lei. Agora, é muito difícil, né? Nós estamos mexendo com o sustento, falando de pai de família. Então, é uma situação extremamente sensível e, como diz Felipe, a gente não se sente muito preparado para responder isso, porque a gente não está na pele do outro, né? E a gente nem sempre sente tudo isso, mas o caminho é exatamente esse aí. É obedecer, confiando que Deus haverá de suprir as necessidades. Procurar outras alternativas. Muito bem. Pergunta do Wellington. E essa é minha, tá? Essa eu vou responder, ninguém toma, porque pergunta Finalmente. fácil é comigo. O Wellington diz aqui, se por algum motivo o Estado decidir que, mesmo após a pandemia, as igrejas não poderão mais se reunir presencialmente, o que faríamos? Resposta, desobedeceríamos. E nos reuniríamos, porque não haveria motivo para o nosso testemunho, nós não estaríamos protegendo a vida de ninguém, nós vamos para a cadeia, vamos todo mundo preso, né? Mas vamos fazer o que tem que ser feito, porque é diferente, a situação é diferente. Agora, a gente faz isso porque nós estamos respeitando as pessoas, a saúde das pessoas, nós estamos mostrando amor pelas pessoas, certo? Em abrir mão de um direito nosso, é abrir mão de um direito nosso de fazer isso. Mas lá depois não tem essa história. Então, a gente desobedece, reúne com porta aberta. Não, dá para fazer fechada, né? Dá para fazer. Não precisa também. Os primeiros cristãos, eles se reuniam lá, escondidinho, né? Nos cemitérios, nas catacumbas, iam lá, mas reuniam. Não importava se o soldado ia lá e prendia, eles estavam reunidos. Então, essa pergunta é minha, tá? Não tentem responder, porque é para minha conta. Vamos lá, tem mais aqui. Eu acho que já... E quando tem aí esses movimentos de impeachment dos governos, né? Até a pergunta do Pedro aqui, um ambiente democrático é lícito ao cristão participar de movimentos contra o governo, explicitamente, né? Pegar a bandeira e defender o impeachment de um presidente. Já tivemos, né? No Brasil é o seguinte, a profissão mais arriscada é presidente, né? Porque você chega à presidência, a sua chance de ser deposto, eu acho que é de 50%. É mais ou menos isso para o emprego, né? Mas o cristão, nesse caso, se a autoridade foi constituída por Deus, houve eleição, a pessoa está lá eleita, ela tem 4 anos de mandato, certo? Pela lei. É correto a gente pegar e lutar para derrubar um presidente eleito democraticamente? Perfeitamente. Claro, o impeachment é um instrumento do Estado Democrático de Direito, né? É um instrumento que pode ser usado. Agora, é claro que precisa haver uma razão clara. Precisa ficar claro que o presidente ele cometeu crime e que isso ficou evidentemente comprovado em todas as instâncias. E então segue-se o processo de impeachment, né? E, claro, o cristão é a favor da lei. E uma vez que a lei contempla esse instrumento, essa possibilidade, e uma vez que governantes podem cometer crimes, violar a Constituição, violar o seu mandato, né, crimes de responsabilidade e de outra natureza, então o impeachment é um instrumento legal, democrático, e o cristão pode, sim, apoiar um movimento desses quando está claro que houve crime da parte do governante. Muito bem. Irmãos, vamos passar as nossas considerações finais, né? O tempo voa aqui, já são 10h33, né? Já estouramos o nosso tempo. Muitas perguntas ainda não puderam ser respondidas, mas a gente nunca responde todas mesmo, então vamos continuar essa tradição, né? Mas eu gostaria que os irmãos fizessem suas considerações finais sobre o tema, né? Sobre como um cristão, né, deve se comportar nesse ambiente tão politizado, tão como é que vamos dizer, extremo, né? Com posições tão extremas. Como um cristão deve viver nesses dias?
com que cuidados, com que atitudes, o que vocês podem aconselhar aos nossos irmãos, começando com o Felipe e depois concluindo com o Augusto? Leandro, eu diria que sempre que a gente pensa sobre política, a gente sempre pensa na política no sentido macro, né? Sempre a gente pensa nas relações de poder que nós estamos envolvidos na relação com os governantes civis. Então, a gente usa essa palavra política sempre para falar de macropolítica. Mas eu costumo dizer sempre que, além da macropolítica, existe a micropolítica. Todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos em relações de autoridade e submissão nas mais diferentes áreas da nossa vida, a começar pela família, não é? Quando nós temos uma relação de autoridade e de submissão, passando pela empresa na qual nós estamos inseridos, passando pela igreja na qual nós estamos inseridos, até chegar ao Estado. De alguma forma, todos nós exercemos algum tipo de autoridade em alguma esfera e estamos sujeitos à autoridade em alguma esfera. E eu acho que o grande esforço cristão é se lembrar de que existem nomes significativos em determinadas épocas, que marcam épocas e marcam gerações, ficam conhecidos, mas a história e o impacto social não é feito apenas, e eu poderia dizer principalmente, pelos grandes nomes que passam para a história. Então, pensa, por exemplo, aqui em um indivíduo que ficou muito conhecido pela sua luta contra a escravidão, o caso de Wilberforce, na Inglaterra, por exemplo. Ele é o nome que passou e ficou conhecido como a pessoa que lutou contra. Mas o Wilberforce só teve sucesso na sua tarefa porque ele foi acompanhado por milhares de cristãos que estavam dispostos a fazer aquilo que Wilberforce defendia no parlamento, nas suas casas, libertar os escravos para viver sem aquela manipulação de pessoas humanas. O meu ponto é dizer o seguinte, nós devemos discutir, sim, essas questões de macropolítica, mas o nosso grande desafio como cristãos é exercer e nos submeter à autoridade nas pequenas esferas onde nós estamos, respeitando os seus limites e fazendo com que a justiça que procede de Deus seja estabelecida em cada uma das dimensões nas quais nós estamos. Então, fica aqui o meu incentivo para que nós não pensemos apenas na macropolítica, mas também na micropolítica e sejamos servos de Deus, cada um de nós nas diversas funções de autoridade e submissão que Ele nos concedeu ao longo da nossa vida. Bom, excelente palavra, Felipe, graças a Deus. Só preciso dar a bênção agora, para encerrar. Porque... eu quero, Leandro, só lembrar que nós devíamos orar mais pelas autoridades constituídas. E quando eu falo autoridades constituídas, não é só o governo federal, mas os ministros do STF, os governadores de estados, os prefeitos das cidades, todos eles são autoridades constituídas dentro das suas próprias esferas, né, têm sua autonomia. Devemos orar por eles para que Deus dê sabedoria e nos termos de que Paulo escreveu a Timóteo, para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que a gente possa ganhar o pão de cada dia. O cristão quer isso. É isso que ele deseja. Que hajam leis boas, que hajam bons governantes que garantam a governabilidade do país, o desenvolvimento do bem comum, para que todos possam prosperar e ter acesso igual a todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano. É isso que nós queremos. Então, a Bíblia manda que a gente ore. E esse é o grande desafio, orar diariamente por todos os níveis de autoridade, todas as autoridades, para que Deus as use, cada um na sua esfera de atuação, para o bem do nosso querido Brasil, do nosso povo brasileiro, tão sofrido, tão confuso, tão incerto, nesse momento que nós estamos vivendo. Ok? Muito obrigado, bem, boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Semana que vem, reverendo, só para lembrar, né, que é a quinta reformada mais teológica. A gente faz uma mais teológica e uma com sistemas mais sociais, né? Semana que vem a gente vai falar sobre se você pode perder a salvação. É uma dúvida que muitos cristãos têm, né? Porque algumas passagens bíblicas aparentemente sugerem isso. Nós queremos, então, analisar esses textos e entender sobre segurança da salvação. Esse é o tema da próxima quinta reformada. Marquem aí.
e participem conosco na semana que vem, às 21 horas. Vou pedir ao nosso convidado hoje, o reverendo Felipe, que faça uma oração, né, final, para nós encerrarmos esse momento, que eu espero tenha sido proveitoso, né, para os irmãos e para a Igreja do Senhor Jesus. Leandro, antes de orar, apenas manifestar minha gratidão, viu, a você, doutor Augustus, pelo privilégio de conversar com vocês sobre esse assunto. Uma honra para mim. Vamos orar. Obrigado, Felipe. Senhor nosso Deus, nós falamos sobre tantas coisas, coisas que são difíceis num certo sentido. Mas nós confiamos em Ti, porque sabemos que Tu és o Rei. A soberania pertence ao Senhor. E o Senhor é que concede aos homens o privilégio e a responsabilidade de exercerem autoridade uns sobre os outros. Senhor, nós pedimos-te encarecidamente por aqueles que no nosso país estão investidos de autoridade civil. Tem misericórdia deles, Senhor, em todas as instâncias. Ensina-lhes a temer o teu nome, para que eles sejam sábios e responsáveis no exercício das suas funções. Quanto a nós, Senhor, ensina-nos também a agir, respeitando-os, honrando-os, orando por eles, advertindo-os e, eventualmente, se for necessário, com temor no coração, desobedecendo-os por amor ao Senhor, por temor ao Senhor. Fortalece a tua igreja no meio dessa situação toda, livra-nos de opressão civil, dá-nos, ó Deus, a liberdade que tanto ansiamos por cultuar ao Senhor, para viver a nossa fé, para proclamar o Evangelho, e dá, ó Deus, a todos os cristãos deste momento uma visitação especial do Senhor, para que eles possam ser encorajados por Ti, para viverem a fé, apesar de todas as circunstâncias difíceis nas quais nós estamos inseridos. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida do Instituto Reformado de São Paulo, para que ele continue sendo uma bênção na proclamação do Evangelho do Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Felipe. Obrigado, Augustus. Boa noite a todos. Um abraço, boa noite. Obrigado. Até a próxima Quinta Reformada.